Olá, irmãos, tudo bem? Deus abençoe a todos. Eu acabo fazendo vídeos a cada 2 semanas, né? Hoje a pregação no culto falou sobre o amor, é um tema bem difícil. É difícil porque realmente nós devemos amar os irmãos, devemos amar os inimigos, devemos orar por aqueles que nos perseguem, não é? Deixa eu ler alguns textos aqui para complementar o que foi dito na igreja, lembrando de alguns textos, né? Em 1 João 2, olha só. Aquele que diz, eu conheço a Deus, né? Eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha só, está falando do amor de Deus. Quem guarda a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Inclusive esse texto também foi citado na igreja, né? Deixa eu verificar aqui outro texto. Romanos 12. Se eu não me engano, esse texto também foi dito na igreja. O amor não seja fingido. Quer dizer, fala que ama e aí passa por você e não olha na tua cara. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tem que ter um amor fraterno, de irmãos, né, de família, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Inclusive o pastor falou sobre isso, né? Perseverar na oração é uma forma de demonstrar amor a Deus e aos irmãos, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Pode acontecer, de repente, você ficar irritado com alguém e acabar amaldiçoando, né? Mas aí você pede perdão, mas é só para a pessoa com quem você falou, né? Não envolver outras pessoas. É pessoal, com uma pessoa com quem você se desentendeu, né? Porque senão, para que existe perdão, né? Para que nós pediríamos perdão para Deus, né? Mesma coisa pedir perdão para o outro. Se você pediu perdão, aí depende se a pessoa aceitou ou não. Se a pessoa não aceitou, lembra do que o outro texto que eu ainda vou ler, que é se depender de vós, tede paz com todos, né? Então, de repente, a pessoa fala, você fez tal coisa. Aí você fala, perdão. A pessoa não te perdoa, aí o problema é da pessoa com Deus, né? Aí fala assim, mas você só falou perdão porque eu falei. Então, aí é complicado, né? É aquilo que a Bíblia diz, né? Algumas pessoas são irreconciliáveis, né? Sinais dos fins dos tempos, né? As pessoas são presunçosas, arrogantes, não dá para reconciliar, né? Olha só, vamos continuar aqui, ó. Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram, sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, olha só, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios a vós mesmos. Então, de repente, se a gente fala que Deus tem nos abençoado, basta cada dia o seu mal, somos honestos, se você disser que, claro, você tem que pegar uma oportunidade de subir, mas não aquela ambição, não ambicioneis coisas altas, né? Aquela questão de ambição, porque a ambição já é carnal, não tem nada a ver com a espiritual. Tem quem não é espiritual, quem não entende as coisas de Deus, fala que o crente é acomodado, que o crente é vagabundo. Não, de maneira alguma. Você viu que a própria Bíblia aqui está orientando, né?
Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Verso 18. Se for possível, olha aqui. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos, se possível. Né? Às vezes não é possível. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que é a ira? Você chega para a pessoa e fala, tá errado isso. Entendeu? Dá lugar à ira, mas não se vingue. Né? Porque está escrito, minha é a vingança. Então pode deixar, você pode ficar bravo com as pessoas sim, mas você não deve se vingar. Porque a vingança pertence a Deus. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então aqui, olha, é Romanos 12, verso 19. Então aqui quem está dizendo que quem se vinga é o Senhor que está dizendo. Tá? Verso 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você pode ficar bravo, mas dá de comer. Né? Se tiver sede, dá água de beber, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, olha só, a Bíblia, ela está mostrando que nós cristãos não somos bobos. Nós podemos ficar bravos, sim. Podemos brigar, sim. Dê lugar à ira. Fique bravo. Mas a ira, ela não pode persistir. Ela não pode durar. Tem que chegar à noite, você tem que estar em paz. Tem que chegar, falar com a pessoa. Mas à noite tem que estar tudo bem com você, com a pessoa e com Deus. Se você se excedeu, você pede perdão para Deus, pede para a pessoa, mas você viu que a Bíblia dá orientações, né? Então, olha só, deixa eu ver outro texto aqui. Quando Paulo ele faz uma oração em Efésios 3, ele termina assim, olha só. Por essa causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, portanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o espírito do homem interior. Mediante o seu espírito, quer dizer, fortalecidos com poder, mediante o seu espírito com letra maiúscula, poder do Espírito Santo. Verso 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. Alicerçados no amor. Né? A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tem um texto que fala que há pessoas que sempre aprendem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade, né? Olha só, aqui está dizendo que aqui nós devemos, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Né? Se você não compreendeu o texto, volte o vídeo e volte no texto aqui, tá? Para não ter que ficar repetindo. Olha só, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Né? Então, olha só a questão do amor e a questão da plenitude, né? Tem outro texto aqui, porque eu falei sobre se depender de vós, tende paz com todos, né? Olha só, até que ponto nós como cristãos devemos ficar bravos com as pessoas e até entregar na mão de Deus, porque a vingança não pertence a Deus, né? Vamos ler um texto que muita gente não conhece bem a Bíblia, então vamos ler, né? Porque as pessoas, porque lembra daquele texto, né? Que difamam, pessoas que difamam, né? Difamam dizendo que a gente toma uma atitude errada e difama, né? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre as atitudes que nós devemos ter com algumas pessoas, né? Olha só, 1 Coríntios capítulo 5.
Aqui, deixa eu dar o contexto da história. Havia um homem que estava praticando imoralidade, né? Ele acabou ficando com a mulher do pai dele. Quer dizer, isso é imoral, né? Né, entre as pessoas que não conheciam a Deus, e isso não acontecia, isso aconteceu dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo ele estava dando bronca na igreja que não poderia aceitar esse tipo de coisa. Olha só, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre entre os pagãos. Olha só, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Olha, e vocês estão orgulhosos. Não deveriam, não deviam. Porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Olha só, aqui está falando de expulsar da igreja, hein? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Olha só, o apóstolo Paulo disse, eu já condenei esse cara. Tá? Eu vou explicar sobre essa questão de condenar, porque assim, mais para baixo o texto vai dizer que Deus julga os de fora, os de dentro da igreja nós julgamos. Sim, nós julgamos os de dentro da igreja. Olha o texto. Quer ver? Verso 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É errado orar para Deus pedindo justiça? Olha o que está escrito aqui, né? O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, e não foi pouca coisa não. O sacrifício de Jesus não foi pouca coisa não. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento da sinceridade, da sinceridade e da verdade. Quer dizer, não pode ter o fermento sem a maldade, mas com a sinceridade e a verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo. Olha esse detalhe, olha o detalhe que o apóstolo Paulo está ensinando. Verso 10. Com isso, não me refiro aos... aqui é 1 Coríntios 5, 10. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, os ladrões ou os idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo, né? Mas agora eu lhes escrevo que não devem associar-se com aquele que, dizendo-se irmão, entendeu? Com os imorais desse mundo, a gente tem que se envolver para levar o sal, né? Devemos ser sal e luz para o mundo, né? Mas com aqueles em que se dizem irmãos, se ele for imoral, avarento, imoral, quer dizer, não tem moral. Ele sabe o que é certo e faz o errado. Faz o contrário, né? Avarento. Avarento, mão fechada, não ajuda, né? Às vezes ajuda o de fora, não ajuda o de dentro, né? Idólatra. Amor ao dinheiro também é idolatria, né? Caluniador. Fica falando mentiras por trás. Você contar uma coisa é errado. Caluniar é falar mal por trás. Por exemplo, olha só, o apóstolo Paulo está falando desse homem aqui que cometeu imoralidade e ele não está caluniando, ele está falando a verdade de uma coisa que esse homem fez. E depois eu vou ler um outro texto que o apóstolo Paulo citou um cara que estava fazendo coisa errada. Então, olha só. Então, se o cara está dentro da igreja, o cara se diz irmão,
é caluniador, é alcoólatra ou ladrão. Alcoólatra que enche a cara toda hora, ama, é viciado em bebida, né? Ou ladrão. Ladrão, você sabe o que é ladrão, né? Furta, pega aquilo que é de bem de uso comum, é aquilo que não é só dele, que é de outros, e a pessoa vai lá e pega. Ladrão, né? Com tais, vocês não devem nem comer. Olha lá. Está falando dos cristãos, de cristão para cristão que é imoral. Com esses você não deve nem comer. Tudo bem? Pois como já havia, verso 12, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Então Deus julgará os de fora. Tá? Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, o julgamento dentro da igreja, ele é lícito. Tá? Você viu que é bíblico, né? Olha só. Eu gostaria de falar agora sobre aquele cara que fez coisa errada, né? Olha só. Está em terceira carta de João, terceira carta de João, capítulo 1, verso 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, nome difícil e feio, né? É o nome grego. Eu escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre vocês, não nos dá acolhida, quer dizer, não nos acolhe, né? Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Olha só, o apóstolo João, né? Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica. Olha, ele vai enfrentar, cara a cara, né? Proferindo contra nós palavras caluniosas. Olha só, então esse Diótrefes falou palavras caluniosas em relação a João, né? E ele disse que iria lá frente a frente confrontar ele. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Olha só, esse cara aí é da pesada, esse Diótrefes, né? Amado, não, aqui verso 11, tá? Terceira carta de João 1, verso 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Certo? Tem alguma dúvida? Se alguém pratica o bem, procede de Deus, conhece Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Tá? Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, olha só. Ao mesmo tempo que ele falou que Diótrefes agia mal, ele falou a respeito de Demétrio, que agia bem. Tá? Então, olha só. É lícito, é certo a gente chegar e falar assim, aquela pessoa está fazendo coisa errada. Eu falei para a pessoa está dura, está batendo pé, não aceita as palavras da Bíblia, negou a palavra de Deus, negou a palavra, falei texto bíblico, falei palavra de Jesus, a pessoa não negou, não reconheceu que era a palavra de Jesus. Você vai falar o quê? É a Bíblia. Você viu a Bíblia dando exemplo bíblico? Claro, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, abençoar. Se eu ou você algum dia amaldiçoou alguém, peça perdão a Deus, faça o que Jesus falou, lave suas vestes todo dia, ajoelha na tua cama na hora de acordar, na hora de dormir, fala, Senhor, me perdoa, me lava com teu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus abençoe vocês.
Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos. Tchau.